Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Excel. Na aula de hoje, vamos aprender a trabalhar com as fórmulas PROC-V e PROC-H. Ambas são fórmulas de procura. A mais utilizada pelas empresas é a PROC-V, a tão temida PROC-V. As pessoas se confundem e sentem dificuldade, pois são fórmulas que apresentam 4 argumentos ou 4 etapas para você utilizá-la. Mas nós vamos aprender aqui de uma vez definitiva e caso tenha alguma dúvida você pode comentar. Então vamos à nossa aula. Aqui nós temos uma empresa que comercializa máquinas. Nós vamos usar a PROC-V para essa tabela de cargos e salários e a PROC-H para vendas em e-commerce. Ok? Então nós vamos criar um sistema de consulta, de maneira que ao trocar um dos elementos, por exemplo, ao digitar um código, eu queira ter os registros de nome, RG, departamento de cada um dos funcionários, né? Ou seja, aqui eu tenho 50 registros, mas eu poderia ter 500 registros, 5.000 ou mais, né? Então fica inviável você ficar rolando a barrinha toda hora. E a PROC-V ela facilita esse serviço. O primeiro, nós vamos copiar os títulos da tabela. Vou selecionar todos e clicar em copiar. Aqui eu vou no colar especial, botão direito do mouse, colar especial. Vou clicar em transpor, isso aqui está baseado em matriz transposta, ou seja, os números que estavam na vertical eles vão para a horizontal ou vice-versa, né, os valores. Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos que ter uma referência. Então é como se eu tivesse aqui uma tabela e aqui uma tabela principal. Então eu tenho duas. Eu preciso de um valor que vai referenciar essa tabela com essa. Então nós vamos trabalhar com código, né? Vou aqui deixar todos centralizados. Então, por exemplo, o código 1. Eu quero que ao trocar esse código apareça automaticamente o nome, RG, departamento e todas essas informações dos outros funcionários. Então vamos lá, que eu vou digitar igual PROC-V, posso apertar Tab, ele abre parênteses. Então qual o valor procurado dessa minha tabela secundária? Eu quero achar o código, então vou clicar nessa célula, que ao trocar o código ele vai me trazer os outros valores. Ponto e vírgula, matriz tabela, ou seja, qual é a tabela de dados que eu quero relacionar dessa minha tabela secundária com a tabela principal. Então vou selecionar aqui essa tabela, seleciono os títulos, vou segurar o Ctrl e o Shift do meu teclado e aperto para baixo. Assim eu seleciono toda a tabela, ok? Ponto e vírgula. Número índice da coluna. Então, por exemplo, aqui eu quero o nome. A tabela ela está dividida em coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5 e coluna 6. No caso, o nome ele está na coluna 2, então vou digitar 2. Se eu quisesse o RG, bastaria digitar 3. Ok? Ponto e vírgula. E o valor procurado ele pergunta se eu quero verdadeiro ou falso. O falso é uma correspondência exata, ou seja, eu quero exatamente o valor que está aqui. O verdadeiro é uma correspondência aproximada, se eu só quisesse o primeiro nome da pessoa, por exemplo. Eu quero um valor exato, então vou deixar aqui no falso, apertar o Tab para selecionar, fecho parênteses e teclo Enter. Olha só. Então ele trouxe aqui, quando o código estiver em 1, ele sabe que ele tem que trazer o nome Raimundo da Silva Santos. Então se eu trocar aqui para 23, teclo Enter, ele trouxe a Maria de Lourdes Cordeiro. Se eu trocar para 5, ele me traz o Felipe da Costa Machado, ou seja, ele faz uma referência entre as tabelas. Vamos fazer mais uma vez agora PROC-V para o RG, igual PROC-V, aperto o Tab, né? Qual o valor procurado? Sempre o código. Ponto e vírgula, de qual tabela? Seleciono essa tabela, seleciono aqui a primeira linha, seguro Ctrl Shift e tecla para baixo, né? Seta para baixo para selecionar tudo. Ponto e vírgula. Agora ele quer o RG, então é a coluna 3, digito o número 3, ponto e vírgula, correspondência exata. Aperto o Tab, fecho parênteses e teclo Enter. Então ele trouxe aqui o RG do Felipe da Costa, exatamente esse valor.
Se eu alterar aqui, ele continua alterando o nome RG. Tudo bem? Para preencher mais rapidamente, eu posso utilizar lembra-se da aula de referência absoluta e referência relativa? Eu posso aqui apertar F2 para ele abrir a fórmula. Eu quero travar sempre na célula J8. Então seleciono aqui, venho com o cursor em J8, aperto F4. E aqui na matriz tabela eu aperto F4 no A2 e F4 no F52. Deixa eu ver. Foi no A2 e no F52. E teclo Enter. Assim eu posso copiar. Então aqui ele está dando sempre a referência do nome. E aqui no RG basta trocar a coluna. RG é coluna 3. Departamento, eu troco aqui a coluna, que o número índice que está o 2, eu coloco 4. Teclo Enter. Agora aqui nós temos o cargo, eu coloco o número 5. E o salário, eu coloco o número 6. Enter. E assim nós temos a nossa tabelinha de referência. Se eu mudar o número, ele sempre faz essa troca. Eu posso também criar aqui uma validação de dados, né? Clico aqui selecionando a célula do código, a J8. Clico em dados, validação de dados e validação novamente. Conforme nós já aprendemos, eu vou selecionar lista, clico aqui na fonte, seleciono todas as células do código e dou OK. Pronto, agora fica mais fácil ainda. Posso selecionar aqui qualquer código e ele muda automaticamente. Assim nós temos uma consulta, ok? Uma coisa importante quando utilizamos a PROC-V. A referência, né, da tabela principal sempre precisa ser a da primeira coluna ou da primeira linha quando trabalhar com a PROC-H. Por quê? Se eu quiser fazer uma referência pelo nome, olha só, vou copiar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Agora eu vou inverter aqui nome primeiro e código depois. Então, por exemplo, o nome eu dou igual, eu quero Raimundo, no código igual PROC-V. Então vou fazer, por exemplo, o valor procurado, o nome, ponto e vírgula, matriz tabela, a nossa tabela principal, ponto e vírgula, número índice da coluna, eu quero o código, ele está na coluna 1. Ponto e vírgula, um valor exato. Teclo Enter. Ele aparece essa mensagem, ou seja, ele não consegue fazer a referência se o código estiver na coluna 1, tá? Então, sempre a sua referência da tabela secundária com a tabela principal tem que ser o que está na primeira coluna. Então, se você quiser que a referência seja o nome, ao mudar o nome da pessoa aqui na lista, mude o código, o RG e os outros campos, então eu preciso colocar o nome na frente do código. Tudo bem? Preste atenção, senão ele sempre vai dar esse erro. E a fórmula PROC-H funciona da mesma maneira. Vou selecionar aqui os dados da tabela, copiar, colar especial, no botão direito do mouse, vou transpor. Então quero uma referência aqui da data, 1º de abril, são 15 dias essa tabela. Então aqui eu quero o valor das máquinas grandes, igual PROC-V, abre parênteses, minha referência da tabela secundária é a data, ponto e vírgula, matriz tabela, eu seleciono aqui os títulos, seguro Ctrl Shift, seta para a direita, selecionei toda a tabela, ponto e vírgula, agora aqui, eu digitei PROC-V, perdão gente, PROC-H. Agora aqui ele me pede número índice da linha. Então eu quero a linha 1, eu quero a linha 2, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Linha 2 é que tem máquinas grandes, ponto e vírgula, referência, correspondência exata. Seleciono, fecho o parênteses e teclo Enter. Ele trouxe o valor. Vou configurar aqui os campos para moeda. Ok. Posso fazer a mesma coisa também, F2 para abrir a fórmula. Vamos mudar aqui a referência, vamos travar, né? Aperto F4 na célula D2, que é a data. Aqui na A1, aperto F4. E na P5, F4, teclo Enter. Vou arrastar. E agora para máquinas pequenas, eu apenas troco para a linha 3.
linha 3, teclo Enter, e aqui para a linha 4, teclo Enter. Ok? E aqui se eu trocar a data, olha só, aperto aqui igual, mudei a data, ele muda também a referência dos campos. Eu posso criar também a validação em lista, para trocar as datas pela lista, e a mesma regra da PROC-V se aplica a PROC-H. A referência tem que ser sempre o primeiro item da tabela, no caso a primeira linha. Eu não poderia fazer a referência por máquinas grandes, tem que ser sempre pela data nessa tabela. Ok? Se você tiver alguma dúvida, por favor, poste nos comentários. Muito obrigado e até a próxima aula.